Muito bem, boa tarde para você que assiste à Rede Internacional de Televisão via satélite para todo o Brasil, nas suas mais de 80 retransmissoras, norte, sul, leste e oeste. Muito obrigado você que tem assistido Fatos em Foco. E hoje, um assunto inesperado para você que gosta de astros, estrelas. Hoje nós convidamos aqui o professor Ednilson Oliveira, não é isso, Ednilson? Isso. Boa tarde para você. Boa tarde. O professor Ednilson Oliveira, ele nasceu olhando para as estrelas. E se você for olhar aqui o nosso estúdio do Fatos em Foco, você vai ver aqui algo inusitado. Olha só o que a gente tem aqui. A gente tem esse instrumento óptico, não é isso, professor? Isso, um que é telescópio. um telescópio. E desse lado aqui também Uma luneta. uma luneta. Então você que um dia sonhou em ter uma luneta, sonhou em ter um telescópio, você vai saber hoje como é que tudo isso funciona, se é caro, se é barato, para que serve. Então o professor Ednilson vai estar aqui explicando para a gente em 2 blocos. Nesse primeiro bloco nós vamos primeiro conversar com o professor, como é que começou essa paixão pelas lunetas e pelos telescópios, professor? Olhando o céu. E foi em São Paulo, por incrível que pareça. Começou com 10, 11 anos, conhecendo um pouco a diferença entre estrelas e planetas aqui no céu de São Paulo mesmo. Mas com 15 anos que eu fui visitar o interior e tive a oportunidade de observar pela primeira vez um planeta numa luneta, que eu fiquei apaixonado. Quer dizer, quando criança você eram, como eu, aquelas crianças que olhavam, ficavam horas observando o céu, olhando as estrelas, quem sabe vendo alguns meteoritos caindo. Exatamente. Observava até com binóculo, binóculo desses pequenos, e ficava às vezes a noite inteira observando. E observava nuvens também, que São Paulo tem bastante nuvens, e ficava com curiosidade, sem entender exatamente o que eu iria ser quando crescer. Legal, olha só, então a gente vai explicar hoje para você que assiste o Fatos em Foco e que tem essa vontade, quem sabe um dia, puxa, eu queria ter uma luneta, um telescópio, quer dizer, será que é caro, será que é barato? Então a gente vai conversar com o professor Ednilson a respeito disso. E ele estava me falando que tudo começou, ou quase tudo começou, com esta luneta que está aqui à minha direita, não é isso, professor? Conta um pouquinho a história dessa luneta. Então, essa luneta é uma luneta bastante antiga, apesar de ela estar com uma aparência nova, Ela tem 60 anos, 60 anos. Que foi passando aí de geração e veio cair nas minhas mãos, E eu fui um dos únicos a observar com essa luneta o céu, porque ela não era usada para observar o céu, Usava para quê? Para observar uma luneta terrestre, paisagem, Um navio. Montanhas, isso, que é uma luneta terrestre. Mas ela dá perfeitamente bem para observar o céu, inclusive o astrônomo iniciante começa com uma luneta desse porte. A quem quer então se iniciar nessa observar as estrelas, já pode começar com uma luneta dessa. Isso, uma luneta dessa que tem aí a especificação dela tem 60 milímetros de lente, Como assim 60 milímetros de lente? Essa parte aqui, que nós chamamos de objetiva. Ah, essa aqui é a objetiva. Objetiva, ela tem 60 milímetros, 6 centímetros, de diâmetro. Isso já é suficiente para ver, por exemplo, os satélites de Júpiter, os anéis de Saturno e as crateras da Lua. E dá para ver aqui em São Paulo ou a pessoa precisa ir num lugar muito escuro? Não, dá para ver aqui em São Paulo. Os planetas são brilhantes, dá para ver Júpiter muito bem, Saturno, Marte. Dá para ver até o Sol com essa luneta, mas tem que ter cuidado para você observar o Sol. Quer dizer, essa imagem que nós estamos vendo agora, os satélites de Júpiter, dá para ver então com essa luneta, mas do tamanho o quê? De uma bola de gude? Menor ainda. Você vê ela pequeno, mas dá para ver o planeta e 4 satélites. E dá para você ver os anéis de Saturno, perfeitamente bem. Melhor do que quando Galileu viu pela primeira vez os satélites de Júpiter, por exemplo. Agora, professor Edmilson, qual que é a diferença entre esta luneta que nós temos aqui e este outro aparelho, que parece ser um aparelho um pouco mais sofisticado, mais complicado? Isso. Esse daqui, nós chamamos de telescópio porque ele é de espelho, Se você observar aqui, você vai ver... Isso, ele está mostrando agora. O espelho dele. Deixa eu virar aqui. Ok, olha lá o espelho. Ok, perfeito. Esse espelho aqui, ele tem 200 milímetros de diâmetro, 20 centímetros. 20 centímetros. E ali tinha 60 milímetros de lente. Então ele capta muito mais luz do que
aquela luneta. Aliás, isso é a principal característica do instrumento. Quanto maior a abertura, mais luz ele capta, melhor você consegue enxergar. Né? Fora isso, ele tem aqui um sistema, né, uma montagem mais sofisticada, que ele acompanha a esfera celeste. Né? Que eu posso explicar depois com detalhes. Isso. Ah, ok. Então, peraí, esse aqui então é uma luneta. Essa é uma luneta, uma montagem simples, que nós chamamos de alto-azimutal, que ele não acompanha a esfera celeste. A diferença está que ela não tem espelho. Ela não tem espelho. Funciona com lentes. Com lentes. E esse daqui é um telescópio. Telescópio que tem um espelho que nós chamamos de refletor e aquele refrator. Refletor e refrator. Agora, dos dois, qual é o mais potente, digamos assim? Existe isso? Um é mais potente do que o outro ou depende do que você vai enxergar no céu? Então, a potência, nós usamos um outro parâmetro para os telescópios, que é aumento, né? O aumento do telescópio por exemplo, esses dois podem aumentar a mesma coisa. Esse aqui, por exemplo, eu posso colocar um ocular, né? Que é exatamente essa pequena lente. Essa pequena lente que eu posso usar tanto nesse quanto naquele, né? Entendi. Essa ocular, por exemplo, pode aumentar... um pouquinho para o nosso telespectador olhar isso. Essa ocular, por exemplo, pode aumentar 40 vezes nesse telescópio ou 40 vezes naquele outro. Só que como esse capta muito mais luz, eu enxergo com mais detalhes aqui, né? Agora, como esse espelho ele é maior, eu consigo colocar mais aumento sem perder a luminosidade. Eu posso ter 200 vezes ali e 200 vezes aqui. Só que 200 vezes aqui, eu vou ver com muito mais luminosidade, ou seja, com muito mais detalhe do que... Que planeta, por exemplo, a gente pode observar com um telescópio desse daí? Então, esse daqui nós conseguimos ver até Netuno. Não dá para ver Plutão com ele ainda. Plutão precisaria de um telescópio de 25 a 30 centímetros de espelho. E mesmo assim, você ia ver um pequeno ponto só. Né? Mas... Urano dá para ver muito bem, Netuno. Agora, Júpiter e Saturno com ele, para você ter uma ideia, em Saturno eu consigo ver 5 satélites de Saturno, e não só os anéis, como a divisão dos anéis com esse instrumento, aqui do céu de São Paulo. Né? Com essa luminosidade toda que a gente tem? Com essa luminosidade que nós temos. Agora, para observar objetos mais débeis, que nós chamamos, tipo aglomerados, galáxias, aí o céu de São Paulo fica a desejar. Qual galáxia, por exemplo, que você já viu nesse telescópio? Se é que pôde ter visto? Sim, vários, né? Por exemplo, uma que é famosa chama Galáxia do Sombreiro, né? Que é uma galáxia que dá para ver muito bem. A galáxia de Andrômeda, que essa galáxia, na realidade, ela é visível a olho nu ou com um bom binóculo, né? Mas nesse instrumento fica maravilhoso. Puxa vida, que legal. Professor Edmilson, você que ligou a TV agora, então está perdendo a chance de conhecer um pouco mais sobre a luneta e o telescópio. Mas a gente vai continuar dentro do Fatos em Foco, porque, professor Edmilson, você conhece a REA? Conheço. Esse nome esquisito? Conheço. A REA é um grupo de pessoas que se reúnem para estudar os astros e as estrelas. É mais ou menos isso, a REA? A REA, a Rede de Astronomia Observacional, é um grupo de astrônomos amadores. A maioria deles tem o seu próprio trabalho e à noite se dedica à astronomia, com trabalhos profissionais inclusive, né? Atualmente eles estão trabalhando com procura de novas supernovas em galáxias e com telescópios muito bons. Puxa, que legal! E nós fomos conhecer então um desses aventureiros do espaço, que faz parte da REA, e por sinal a chácara dele é muito interessante, tem o nome de Orion ou Orion, que são aquelas famosas Três Marias. Então a chácara dele tem esse nome, Orion. E a Maria Alice Dias foi lá conversar com Carlos Colesante, que tem uma chácara dedicada a observar os astros. Vamos ver e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte, com a conversa com o professor Edmilson. Nós estamos aqui com o professor Edmilson, ele que é professor de matemática da Universidade do ABC, aqui em São Paulo, também é professor de física, astrofísica, lá do Colégio Santa Maria, também em São Paulo, que desde os 15 anos de idade gosta de olhar as estrelas com mais profundidade. Bom, mas nós vamos explicar algumas coisas aqui que eu acho que é muito importante. É muito caro um telescópio, professor? Será que a pessoa que está lá em casa e gostaria de ter um, como é que ele pode começar, então, essa modalidade, esse hobby? Então, instrumento óptico geralmente de boa qualidade é caro, né?
Mas você pode começar com um instrumento mais modesto, né? Uma luneta hoje em dia, em torno de R$400 você consegue uma luneta que dá para você observar. Uma luneta dessa de 60 milímetros de diâmetro, né? Eu sugiro, né, depois de uma luneta, até antes da luneta, um bom binóculo. Que é mais ou menos essa faixa de preço. Porque não adianta nada você ter uma luneta, um telescópio, se você não conhece o céu para observar. Aí você vai ficar com um telescópio, a luneta subutilizado, encostado. Porque, por exemplo, se você não sabe onde está Saturno, você nunca vai colocar e ver os anéis de Saturno. Então, um binóculo ajuda você a ter um conhecimento amplo do céu. Quer dizer, ele não aproxima tanto, você vê com amplitude o céu. Amplitude o céu. E você, com o Atlas Celeste e com o binóculo, você começa a conhecer os principais objetos celestes. Quer dizer, com mapa. Com mapa. E tem muitos objetos celestes que são visíveis a olho nu, ou seja, sem nenhum instrumento óptico. Por exemplo, a gente está vendo aqui, eu vou pegar aqui, este binóculo. Deixa eu passar um pouco aqui à frente. Licença aqui, olha só. Cuidado para não desmontar o binóculo. Segura, professor, que tenho medo desses negócios aí. Esse é um binóculo diferente, parece um binóculo de guerra. Na verdade, esse é um binóculo um pouquinho maior, né? Eu sugiro um menor do que esse, um 7x50, é um bom binóculo para se começar para astronomia amadora, né? Esse daqui é um 15x80, você enxerga um pouquinho mais do que o 7x50. O que é 15x80? 15 é o aumento, 15 vezes, e 80 é o diâmetro da lente, né? No caso, a nossa luneta tem 60 milímetros, essa tem 80 cada lente. 80 milímetros de diâmetro. Isso. E como é que vê aquela história de aumenta 50 vezes? Parece que tem uma continha interessante aí. Você calcula... Isso em telescópio ou binóculo. É a distância focal do instrumento. Né? No caso, isso aqui é uma distância focal de 800 milímetros. Você vai pegar essa lente e aí tem a distância focal da lente. Né? Por exemplo, 20 milímetros. 20 milímetros aqui. Isso. E aqui 800 milímetros. De comprimento. De comprimento. 800 dividido por 20 dá 40 vezes. Ah, perfeito, Né? perfeito. Aqui é semelhante, só que isso daqui você não troca, o ocular é fixa, já tem um aumento próprio dele. Né? No caso, 15 vezes. 80 milímetros, 15 vezes. Um binóculo desse dá para ver a Lua, as crateras ou não? Este binóculo em particular, você já tem que colocar ele num tripé de máquina fotográfica, por exemplo, que ele começa a ficar incômodo pelo peso. Ele é muito pesado. Né? Aí você não consegue ficar observando durante 5, 10 minutos. Mas ele num tripé, você já vê os satélites de Júpiter com esse binóculo. Né? Poxa, que legal. E um binóculo um pouco menor, tipo 7x50, 7 vezes e 50 milímetros de diâmetro, que é esse que eu sugiro para quem está iniciando, você consegue ver muito bem alguns aglomerados de estrelas, muito bem a Via Láctea e, é claro, no céu de campo, né? Ou numa praia, ou no interior, para você ver melhor esses objetos. O preço, quanto variam esses binóculos, por exemplo, que vendem em supermercados ou grandes supermercados? Qual o preço? Varia de quanto? Será que um pequenininho dá para começar? Então, um 7x50 já é um binóculo que não é tão fácil encontrar assim em supermercado, mas você encontra em lojas especializadas a um preço em torno de 300 a 500 reais. Nós vamos falar de fotografia para encerrar o nosso papo aqui, que o professor trouxe ali uma máquina que não é tão especial assim, não é, professor? Inclusive é até antiga, é isso? Antiga. Aliás, as máquinas antigas são boas para foto astronômica. Não são essas digitais que a gente conhece. Também serve a digital, né? Mas essa daqui é uma máquina que nós chamamos de mecânica antiga, reflex, né? E para tirar uma foto de astronomia, por exemplo, vamos supor que eu quero tirar foto da Lua. A Lua é um objeto bastante brilhante e dá para você tirar foto das crateras com detalhes. Esse anel aqui ele só serve para colocar a rosca, aqui que a máquina não era de rosca. Tem máquina que é de rosca, aí não precisa desse anel. Só um adaptador. Um adaptador que nós chamamos de baioneta para rosca. Ela virou rosca porque a rosca é universal. E agora eu tiro a ocular e acoplo diretamente aqui a minha máquina fotográfica. Ah, perfeito. Quer dizer, usa um adaptador, colocou ali, pronto, já está preparada para receber as imagens. Para receber as imagens. Obrigado, professor Edir. Como é que faz para as pessoas que querem mais informações ou outras informações a respeito das lunetas, de palestras? Então, vou deixar meu e-mail. Qual é o e-mail? É ednilsonoliveira@superig.com.br. E um telefone aqui de São Paulo?
é 92077906. Ok, obrigado então, professor Ednilson Oliveira, ele que é astrônomo profissional, também professor de matemática da Universidade do ABC aqui em São Paulo. Então você entre em contato com ele e tire aí todas as suas dúvidas. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, um programa especial, e outras vezes nós vamos voltar aqui no Fatos em Foco com outras informações, com outras conversas, e quem sabe você realmente possa mandar inclusive um e-mail para a gente no fatosemfoco@hittv.com.br para dar suas sugestões, e também pode entrar na comunidade da HIT no Orkut, é a comunidade do Fatos em Foco, e deixar a sua sugestão. Bom, a gente fica por aqui, um excelente domingo para você e até o próximo programa.